Bom, pessoal, a gente segue nesse assunto sobre o rombo nos Correios e eu converso agora com Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Tudo bem, Honorato? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Boa tarde, é um prazer sempre falar com os colegas aí da CNN. Grande Queria prazer. muito, o prazer é nosso, eu queria muito ouvir a sua avaliação com relação a esse cenário antes de mais nada. Na sua avaliação, antes da gente começar a entrar nessa negociação toda que foi anunciada, surpreende o fato da gente estar vendo a situação, o cenário atual dos Correios agora? Olha, gestão é um negócio que funciona tanto para o público como para o privado, né? Quer dizer, se você tem uma gestão que não está funcionando e você está num setor de muita competição, muita inovação, certamente você tem um grande risco de ter prejuízo, como tem acontecido com o Correio, né? Já faz bastante tempo que ele tem uma operação que não é muito eficiente. Ele teve alguns resultados aí positivos, principalmente na época da pandemia, que mascararam um pouco essa estrutura de funcionamento não muito adequada, né? Então, à medida que você vai tendo prejuízos, né, e prejuízos acumulados, e são prejuízos que vão para o bolso do contribuinte, cada vez mais fica em xeque a questão de que se a gente deve ou não deve ter uma empresa como essa fazendo um papel que hoje, infelizmente, é ineficiente, não consegue cumprir prazos, tem dificuldade de executar o próprio serviço, a própria atividade que é determinada. Então, a gente vive realmente uma encruzilhada e, principalmente, uma decisão que precisa ser tomada. Quer dizer, a gente já teve processos de privatização em outros setores que eram fundamentais para a economia, e aí eu vejo que, no caso dos Correios, não há muita outra saída, senão a gente partir para isso. Não, o risco de perder mais dinheiro, sangrar mais o caixa é muito grande. Pois é, agora falando sobre essa negociação, a gente ainda não está entendendo direito quais vão ser os próximos passos daqui para frente, apesar de que o presidente tentou dar algumas dicas, tentou falar qual que é o caminho, pelo menos que eles imaginam que deve acontecer a partir dessas negociações. Queria entender como é que você está enxergando também esse processo de empréstimo, né, no fim das contas, que os Correios vão precisar fazer. O risco, quando você faz um empréstimo como esse, sem mudar a estrutura, sem mudar a lógica do negócio, é que esse dinheiro vá para o ralo novamente, né? Eu tenho ouvido aí algumas análises dizendo que os Correios podem entrar numa competição aí por distribuição usando tecnologia de inteligência artificial, distribuição por drones, né? Mudar, colocar mais tecnologia no processo de logística. Só que isso não vai acontecer. Quer dizer, se você está numa empresa que já tem um rombo tão grande, você não tem condições de investir, né? O grande ponto de você ser competitivo, e no final do dia é preciso ser competitivo, você precisa de recurso para investir em tecnologia, novos negócios, novas oportunidades. Então, acaba sendo ali um conserto mais ou menos mal ajambrado para os Correios. É óbvio que ele tem uma função social, né? Tem lugares que ele atinge que somente os Correios vão, né? Assim como a gente tem, por exemplo, a privatização de algumas ferrovias, em que os trechos que não eram tão lucrativos ficaram abandonados. A gente tem um risco também nos Correios de eu fazer aí uma privatização e encarecer demais a distribuição para localidades muito distantes ou o frete ficar muito caro. Agora, a gente precisa ter uma saída, porque simplesmente injetar dinheiro em um negócio que não funciona, seja no público, seja no privado, só gera mais despesa, mais gasto e prejuízo. Pois é, essas são as dúvidas que começam a surgir realmente de qual que pode ser o caminho daqui para frente. E aí a gente tem também o principal argumento que a gente ouviu, inclusive a Clarissa Oliveira falando agora há pouco, que é a taxa das blusinhas, né? Os Correios que argumentam que não conseguiram se adaptar de forma ágil a uma nova realidade, que é justamente o que você está trazendo para a gente, Honorato. E aí eu queria justamente saber a sua avaliação. Qual que é o caminho que você acha que seria o indicado diante desse cenário dos Correios? Se adaptar a essa nova realidade, por exemplo, a taxa das blusinhas? Faz sentido a gente ter os Correios colocando 100% da culpa nesse cenário dessa nova taxa? Olha, a taxa das blusinhas é uma excelente desculpa, né? Ela explica, mas não justifica. Você poderia falar a taxa das caixinhas amarelas, a taxa dos pacotinhos, né? A taxa de qualquer outra coisa que é entregue pelos Correios, porque no final do dia, o que vale para o consumidor é eficiência. Né? Ele quer comprar alguma coisa, ou ele quer mandar alguma coisa para alguém e quer garantir que esse negócio chegue num prazo mais ou menos ali factível, necessário, né? Dentro do previsto. E isso se torna uma excelente desculpa. Quer dizer, a minha visão pessoal sobre isso é que você realmente precisaria fazer uma
reestruturação dos Correios, talvez você precisaria dividir em segmentos que efetivamente têm lucratividade, né? Segmentos que podem ser possíveis de gerar um valor, um caixa para a empresa. E eu, na minha visão, eu não sou um privatista, assim, para privatizar tudo no mercado, mas eu acho que os Correios seria uma alternativa de você criar um modelo aí de privatização em que você obrigasse quem assumisse determinados lotes, a gente poderia dividir os Correios em lotes, e aí quem assumisse esses lotes seria responsável pela distribuição de regiões que não são bem atendidas, isso com uma fiscalização rígida do governo, e até com o recurso que entra dessa privatização, talvez você possa criar um fundo, aí sim, para subvencionar, colocar algum incentivo para diminuir o custo do frete, por exemplo, para alguém que tem que mandar uma encomenda para o meio da Amazônia, que é muito mais caro do que você mandar uma encomenda no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Então, eu acho que a gente precisa de um modelo inteligente. Não acredito que manter isso focado dentro do governo vai ajudar, e aí não é questão de ser governo A ou B, é questão que o negócio não está funcionando, não tem eficiência e tem uma concorrência desse novo ambiente de negócios que praticamente impede de você concorrer, de você inovar. Quer dizer, quem não é competitivo nessa dinâmica logística de entrega fica pelo caminho, infelizmente. Pois é, e ao mesmo tempo a gente percebe também os Correios fazendo esse movimento de anunciar essas novidades e o que pode vir a ser feito. A gente está falando de um empréstimo que a gente está falando na casa dos 20 bilhões aí, mas é um empréstimo para começar, só para conseguir colocar em prática aquele PDV, né, o plano de demissão voluntária. Então, assim, os Correios estão precisando desse empréstimo só para esse primeiro momento, e aí depois tem todo o resto de reestruturação. Queria entender se para você também a gente está no caminho certo agora, pelo que a gente está tentando entender o que vai ser feito, mas ainda que a gente não sabe exatamente quais são os principais pontos. Que algum aporte, alguma coisa vai ter que ser feita, vai ter que ser feito porque a situação é bastante crítica, né? Só que você não tem uma contrapartida da estrutura, né? Até pouco tempo atrás aí havia, por exemplo, o plano de saúde para todos os familiares, tal. Não é uma questão de criticar quem trabalha no Correio, os seus familiares, mas existem situações em que você não suporta determinados benefícios, né? Então, aquela coisa, se simplesmente você injetar esse dinheiro dentro dos Correios, esse dinheiro vai evaporar. Quer dizer, você tem que criar aí um mecanismo de reorganização, principalmente de negócios. Então, identificar que áreas de negócios que são lucrativas, produtivas e que podem gerar valor, né? E, na minha visão, isso tem que ser privatizado o quanto antes, porque senão você corre o risco de acontecer o que aconteceu com a Argentina, que demorou para privatizar, foi fazer a privatização quando estava falido, né? O modelo inglês, por exemplo, de privatização é um modelo muito inteligente, que ele criou ali regiões. Tudo bem que a Inglaterra, né, o Reino Unido é um país muito menor que o Brasil, mas criou ali incentivos, pesos e contrapesos para você conseguir financiar operações que não são lucrativas versus aquelas que são lucrativas, né? Então, infelizmente, você continuar nisso, a cada 2, 3 anos aparece, precisamos de um recurso para tapar o buraco, para reorganizar. Nunca é feita essa reorganização. A gente teve momentos de lucros absurdos e que não foram, absurdos no bom sentido, né? Que não foram reaproveitados. E, por outro lado, quando a gente está numa situação como essa, é obrigado o Estado, via Tesouro Nacional, a colocar dinheiro já numa situação fiscal que o país não está lá grandes coisas, né? Então, seria fundamental, efetivamente, primeiro, um plano de reestruturação, né? O que vão fazer, como vão fazer, um enxugamento, reorganização, e aí sim você injeta dinheiro. Muito bem, Carlos Honorato, professor da FIA Business School. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui e volte sempre, viu? Eu que agradeço, é um grande prazer falar com todos aí. Boa sorte aos Correios, né? Sem dúvida. Obrigada, viu? Bom trabalho. Obrigado. Vamos fazer uma pausa rápida, gente. Agora, 13h26 pelo horário de Brasília.